Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Jovem Também Investe. O que é banda de desbalanceamento nos investimentos? Você já montou uma carteira certinha e depois de um tempo percebeu que ela ficou desequilibrada? Hoje eu vou te mostrar o que é banda de desbalanceamento para ajudar a proteger a sua carteira. Se você quer aprender a investir sem promessa de dinheiro fácil, já se inscreve no canal que aqui é o lugar certo. O que é a banda de desbalanceamento? A banda de desbalanceamento é uma variação da sua carteira. É o quanto você define, para mais ou para menos, que você pode investir em algum ativo. Esse limite de variação te ajuda a não ficar mexendo na carteira toda hora. Porque às vezes você investe em algo que valoriza e ela vai ficar um percentual maior na sua carteira do que você tinha estipulado. Lembra, eu sugeri aqui, a forma de divisão do método RIFA, que é renda fixa, o I de investimento internacional, o F de fundo imobiliário e o A de ações. Ali você dividiria em 25% cada parte. Porém, se às vezes sai um pouquinho, sobe, uma valorização de uma ação, por exemplo, aí ao invés de você ter 25%, ele vai para 30%. Aí você vai querer correndo lá mexer. E isso, às vezes, acaba te atrapalhando. Quando você define um valor, estipula um limite na banda de desbalanceamento, você não precisa ficar mexendo toda hora, você aguarda. E aí, quando você for fazer o seu aporte do mês, você pode investir num outro ativo e rebalancear a sua carteira. Isso te dá uma tranquilidade, você não fica desesperado em ficar todo momento olhando a sua carteira. Lembra, o investimento é algo que é para te deixar tranquilo e não ficar o tempo todo desesperado olhando gráficos. E aí quando você vai rebalancear? Quando você perceber que esse limite alterou muito. Então, digamos, você tem lá 25% para cada. Então, você estipula um limite, de 10%. Então, de 25% ele pode chegar a 35%, como pode chegar a 15%. Certo? É tanto para cima quanto para baixo. Quando você perceber que chegou nesse limite, você vai lá e altera, Coloca mais em outros ativos ou menos, Você pode vender parte desse ativo para colocar o dinheiro em outro ou simplesmente no seu aporte mensal aumentar o investimento. Então eu vou colocar de uma forma mais clara. Eu tenho 25% lá, digamos, de fundos imobiliários. E aí ele teve uma queda, de repente, a taxa de juros muito alta, Os fundos com valores muito altos começam a diminuir. Lá na minha carteira ele passa para 15%. Quando esses fundos caem, principalmente por consequência do mercado e não porque o ativo é ruim, eu vou lá e invisto mais. E aí eu aumento a minha proporção nos fundos imobiliários. Ou digamos que subiu muito, ele valorizou demais, ele está lá em 35%. Então o que eu faço? Eu coloco o meu aporte em ações ou na renda fixa. Eu aumento a proporção do meu outro ativo para ele balancear novamente e ficar igual aos fundos imobiliários. Entende? Não preciso me desesperar. Eu preciso somente identificar onde eu quero colocar o valor para que ele se rebalanceie e volte aos 25%, 30% novamente. E por que usar a banda de desbalanceamento? Ela evita dois erros muito comuns na nossa vida, no mundo dos investimentos. O primeiro é ficar mexendo toda hora, é ficar todo o tempo, tira, coloca, e aí você acaba fazendo o quê? O segundo erro, que é ficar vendendo quando está em baixa e comprando quando está em alta, É claro que não é só porque às vezes um ativo subiu de preço que ele deixa de ser uma oportunidade de eu comprar, porque pode ser que ele tenha subido um pouco, mas que ele ainda suba mais. Porém, o ideal sempre é a gente comprar os ativos quando eles estão com preço mais baixo, quando a gente estuda e identifica que o preço caiu, seja por uma força do mercado. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, um fundo imobiliário faz uma transação e ele compra um imóvel pagando com cotas do próprio fundo. Ele nem sempre vai pagar em dinheiro. Muitas vezes, dependendo da situação, ele consegue comprar um imóvel pagando com cotas.
Então ele paga lá R$ 1 milhão, faz de conta, tá bom? R$ 1 milhão para aquele dono do prédio em cotas dele mesmo. Só que você acha que o dono do prédio quer cotas ou ele quer dinheiro? Eu vou colocar no trampo. Então o que ele faz? Ele começa a colocar as cotas dele à venda. Começa a colocar lá. E isso, muitas vezes, por ser um volume muito grande e um pouco espaço de tempo, faz com que a cota diminua o preço. É quando a gente aproveita a melhor oportunidade. Isso não quer dizer que o fundo ficou ruim, só que tem alguém com um volume muito grande de cotas vendendo. Então isso obriga a cota a baixar de preço. A gente aproveita dessa situação para comprar mais cotas, e aí quando isso se estabilizar e ela voltar a valorizar, você vai ter um ganho de patrimônio. Com isso, a banda te ajuda a reduzir os custos, porque você não se desespera em vender só porque o valor caiu, muito pelo contrário, você consegue comprar mais. E aí você também não sai comprando só quando ela está subindo. Então o custo, ele fica um custo justo ou até mesmo um custo lucrativo para você. E dessa forma você também investe com mais disciplina, porque você não vai ficar o tempo todo mexendo, não, você fica controlado. Decide lá uma data do mês que você vai colocar o seu aporte. Eu gosto de colocar junto quando já caíram todos os meus dividendos, por exemplo, porque eu tenho um valor maior para fazer minhas compras, consigo pensar melhor o que eu vou fazer, onde eu vou investir, eu analiso os melhores preços. Se eu vejo que não estou com nenhuma oportunidade naquele momento, eu busco o investimento internacional, de repente, para colocar um pouquinho mais. Ou eu coloco na caixinha, deixo lá na renda fixa, né? Quando você faz dessa forma, você tem mais controle, mais tranquilidade, você consegue pensar para fazer o seu melhor investimento. Então, a banda de desbalanceamento, ela te ajuda a pensar, a ter tranquilidade. E quando você tem uma banda muito pequena, ou seja, um percentual muito baixo para cima ou para baixo, isso acaba te gerando mais custos, porque você não aproveita o movimento do mercado, você não racionaliza, você não pensa direito. A banda um pouco maior, ela te ajuda a controlar mais, a ter mais tranquilidade. Também você não vai fazer de uma forma exagerada, né? Vou deixar subir 100%, porque aí acaba ficando muito. Mas tem aí um valor entre 10%, 15%, que, da minha forma de ver, é um pouco mais tranquilo. Porém, como eu sempre falo, isso não é uma indicação de investimento, é só uma forma de pensar como eu faço. Você vai identificar para você qual é a melhor. Eu prefiro 5, eu prefiro 20. É como você identifica que os seus investimentos, os seus rendimentos vão trabalhar melhor na sua opinião, tá? Eu estou te falando como eu faço na minha carteira, não quer dizer que você tenha que fazer igual. Você faz da maneira como você considerar mais confortável para você, ok? A banda de desbalanceamento funciona muito bem com o DCA. Eu vou deixar o vídeo aqui para você assistir, se você não tiver assistido ainda, o que é o DCA, certo? Que nada mais é que eu vou resumidamente colocar aqui para você, que é investir todo mês. E a banda de desbalanceamento funciona muito bem com o DCA. Por quê? Você faz isso uma vez por mês, você verifica os seus ativos, quanto subiu, quanto caiu, onde alocar melhor o seu recurso, onde colocar melhor o seu investimento, né? Então, colocando todo mês, como eu disse, para mim funciona bem assim, uma vez por mês eu vou lá e faço isso, e eu gosto de esperar os meus rendimentos dos fundos imobiliários, os dividendos das minhas ações, né, quando caem, que aí é um pouco maior ainda o valor, eu prefiro juntar tudo e fazer de uma vez só. E aí nesse momento, uma vez por mês, eu analiso o que está mais, que está sobrando muito ou que está faltando e vou lá e faço investimento nesses ativos. Para mim funciona bem dessa forma. Então, com o DCA, que é todo mês investir, mais a banda de desbalanceamento, eu consigo gerar um fluxo melhor, na minha visão. Aí você pode começar a investir, começar a identificar quanto para você é melhor, se é toda semana, se você prefere uma vez por mês, a cada 15 dias. Existem várias formas de você investir, e isso fica a critério de cada um, como cada um se sente mais confortável. E esse método, ele é ideal para quem gosta de investir a longo prazo, como é o que eu faço e aconselho, né? Assim que o longo prazo ele te traz
melhor retorno, para quem quer investir de forma tranquila, sem estresse, né, sem ficar se preocupando, sem se desesperar. Então o método, a banda de desbalanceamento, ela ajuda muito nisso, principalmente para quem investe em longo prazo. Se você quer uma carteira organizada e protegida ao longo do tempo, a banda de desbalanceamento é ideal para isso. Ela vai te ajudar a ter muito controle. Curte esse vídeo, compartilha, comenta aqui se você já investe, se você já conhecia a banda de desbalanceamento, e entenda que não existe um número ideal, é um número que você prefere, é um número que te deixa confortável e que você não precisa ter medo de desbalancear a sua carteira. Vai fazer parte, em alguns momentos você vai precisar desbalancear para ter mais lucros. E a mensagem de hoje fica em Salmos 119, 105. A tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Até o próximo vídeo e fiquem com Deus.